Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam se cuidando, espero que esteja correndo tudo bem aí com os estudos de vocês, lembrando que eu estou à disposição via chat, tá? Por favor me procurem. Tópico de hoje, movimentos da Terra, pessoal. Vamos falar principalmente ali dos dois principais movimentos, né? Rotação e translação. Lembram disso? Tenho certeza que a maior parte vai falar que sim. Tenho certeza que a maior parte vai falar que domina o assunto, mas eu sei que tem aquele pontinho que ainda causa um pouco de dúvida em todo mundo. Então, vamos lá. Vamos iniciar, pessoal, pelo movimento de rotação, tá? Quando nós falamos em movimento de rotação, nós estamos falando daquele movimento em que a Terra gira ao redor do próprio eixo, certo? É aquele movimento que dura aproximadamente 24 horas. Ou seja, a Terra demora 24 horas para dar um giro completo ao redor do próprio eixo. Lembrando, pessoal, que essas 24 horas para nós funciona como uma unidade de medida de tempo, que nós chamamos de dia, certo? Só que aquilo que nós chamamos de dia, pessoal, é dividido em dois períodos, certo? Como assim? Olha lá, a Terra está girando, sentido anti-horário, certo? De oeste para leste. Uma parte dela, pessoal, devido ao seu formato, acaba sendo iluminada pelo Sol. A outra porção, não. Então, aquelas aproximadamente 12 horas em que nós temos a iluminação solar é conhecida por dia, ou período claro. E aquele período onde não temos a iluminação solar, nós chamamos de noite. Certo? Ok? Pô, professor, matéria fácil, essa eu tô dominando, hein? Que bom! Agora a gente começa a engrossar um pouco, pessoal. Movimento de translação. É um outro movimento muito importante da Terra, também ocasiona muitas consequências para nós. E vamos a ele, pessoal. Quando nós falamos em movimento de translação, é aquele movimento em que a Terra gira ao redor do Sol, certo? Ela orbita em direção ao Sol, né, pessoal? Ela acaba girando em redor ao Sol, e isso não é tão rápido, né? Tem uma duração aí de 365 dias mais 6 horas. Lembrando que eu estou arredondando, são 5 horas, 48... são 365 dias mais 5 horas, 48 minutos, mas eu estou arredondando, tá, pessoal? 365 dias mais 6 horas. Nós também utilizamos isso como uma unidade de medida de tempo. Isso significa que esse tempo que a Terra demora para dar um giro completo ao redor do Sol, nós chamamos de ano. 365 dias. Mas nós vimos, pessoal, agora há pouco que a Terra demora 365 dias mais 6 horas. Só que essas 6 horas nós não computamos. Então, no ano 1 você tem 6 horas, no ano 2 você tem mais 6, no ano 3 mais 6, no ano 4 mais 6. 6, 12, 18, 24. Por isso que a cada 4 anos nós temos o chamado ano bissexto, que contém aí um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Aí, para fechar a aula com chave de ouro. Pessoal, qual é a principal consequência do movimento de translação para nós? Ah, professor, a principal consequência são as estações do ano. Legal, pessoal, realmente. Por que isso ocorre? Ah, professor, isso ocorre por causa da posição da Terra em relação ao Sol. Perfeito, tiraram 10 e pode terminar a aula? Não, pessoal. As estações do ano ocorrem por dois motivos. Todo mundo só lembra desse, a posição da Terra em relação ao Sol, né? Mas tem mais uma coisa importante que todo mundo esquece. Isso aqui, galera, ó. A inclinação do eixo imaginário da Terra. Vocês viram que na imagem anterior, pessoal, a Terra ela estava com uma certa inclinação, certo? Ou seja, o eixo imaginário da Terra, pessoal, ele apresenta uma inclinação, certo? E essa soma entre a posição da Terra em relação ao Sol, ou seja, a localização que ela tem em direção ao Sol, em relação ao Sol, mais a sua inclinação, vai resultar para a gente em duas coisas importantíssimas, pessoal. Os equinócios e os solstícios. Ah, cara, essa parte aí que eu sei que eu pego um monte de gente, porque quase ninguém lembra, pessoal. Então vamos saber diferenciar um do outro aí, pode ser? Vamos entender isso daí? Vamos começar pelo equinócio. O equinócio, pessoal, vem da palavra equilíbrio, tá? Então, ó, quando nós falamos em equinócio, são aqueles 2 únicos dias do ano em que o Sol incide perpendicularmente, ou seja, em linha reta, sobre a linha do Equador. Ou seja, bem quando o Sol está na linha do Equador, pessoal, tá?
Nesse dia ou nesses dias do ano, que são dois, um em março e outro em setembro, o dia e a noite terão a mesma duração, 12 horas redondo. Os dois únicos dias do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração é o equinócio. Não é à toa que recebe o nome de equilíbrio, né? É quando nós temos o início do outono e da primavera, certo? Nossa, professor, mas não entendi esse negócio de Sol incidir perpendicularmente. Pessoal, acompanhe as animações que eu vou fazer no desenho agora. Vejam, primeiro a linha do Equador, certo? Que separa o nosso planeta aí, que divide, né? Desculpa, em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Nos dias, pessoal, dos equinócios, ou seja, em março e em setembro, nós teremos o quê? O Sol incidindo perpendicularmente bem nesse ponto que eu passei para vocês, ou seja, na linha do Equador, ok? Isso significa que os dois hemisférios, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, receberão exatamente a mesma quantidade de iluminação. Por quê? Porque o Sol vai estar a pino, vai estar bem no alto. Por isso que eu desenhei esses dois ângulos aí de 90 graus para vocês verem, tanto em relação ao hemisfério norte quanto em relação ao hemisfério sul. Agora olha o desenho do lado, pessoal. Esse então é mais fácil de entender ainda. Ó. Você vê o círculo ártico, né? Polo norte, como se a Terra estivesse sendo olhada aí pelo norte, né? Vocês vão perceber, pessoal, que as duas porções do planeta estão recebendo exatamente o mesmo tanto aí de energia, certo? Equilibradinho, pode ver, a linha está passando bem no meio, certo? Isso acontece 2 dias no ano só, que são os equinócios. Aproximadamente aí dia 21, 22, 23 de março, 20, 21, 22, 23 de setembro, tá? Início do outono e da primavera. Lembrando que se é outono ou se é primavera, vai depender do hemisfério que você está. Nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, ok? Agora o bicho pega, pessoal, quando nós falamos do solstício. Solstício também são 2 dias no ano, sendo que em um deles o Sol vai incidir em linha reta sobre o Trópico de Câncer, isso vai acontecer em junho, e um outro dia do ano ele vai incidir em linha reta sobre o Trópico de Capricórnio, de maneira perpendicular ao Trópico de Capricórnio, isso em dezembro, tá? Então é um dia de junho e um dia de dezembro, sempre ali entre o dia 21, 22, 23 também de junho e de dezembro, certo? Vai marcar pra gente aí a entrada ou do verão ou do inverno. Detalhe, pessoal, nos dias do solstício, tá? Seja aí dia 21, 22, 23 de junho ou 21, 22, 23 de dezembro, são os dias do ano que nós temos a maior diferença de duração entre o período claro, que é o dia, e o período escuro, que é a noite. Nossa, foi algo difícil de entender, não entendi. Vamos animar isso daí para ficar mais fácil, galera. Vamos começar com o solstício de junho, certo? Estão vendo o desenho aí, galera? Vamos achar primeiro aí, ó, a linha divisória entre o que está iluminado, que é a parte esquerda, né? Tá vendo ali, ó, raios solares, então o lado esquerdo está iluminado, e o lado direito não, né? Que seria a noite, digamos assim, né? Pois bem, linha do Equador, pessoal, olha lá, linha do Equador. Só por aí você já conseguiria pegar, pessoal, a diferença. Estão vendo a linha do Equador? Olha agora dela para cima, dela para o norte. Vejam o quanto do hemisfério norte que está iluminado e quanto que não está iluminado. Agora veja o hemisfério sul, pessoal, quanto que está iluminado e quanto que não está. Fica claro que no mês de junho, o hemisfério norte recebe mais energia. Por isso que os Estados Unidos, Europa, Japão vão entrar no verão. Em compensação, o Brasil, que está no sul, vai entrar no inverno. Por quê? Porque o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Olha o pontinho que eu vou pôr para vocês aí. Olha o desenho, ó. Estão vendo? Olha lá, galera. Olha o ângulo aí, ó. Lembra que nós usamos no desenho anterior? Pois bem, pessoal. Agora eu peço para vocês prestarem muita atenção. Eu vou animar para vocês aí, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a duração de um dia no hemisfério norte. Vejam. Olha isso, galera. Olha a duração do dia no hemisfério sul, como é bem mais curto. Então, no hemisfério norte, em junho, os dias são maiores do que no hemisfério sul, porque o norte está recebendo mais energia, certo? E olha a noite, a duração da noite no hemisfério norte, e olha a duração da noite no hemisfério sul. Ô, professor, e o Polo Norte lá? O que acontece com o Polo Norte? Então, galera, dá uma olhada agora ó, nesse desenho aqui, ó. Estão vendo? Imagina que você tem uma localidade, um local que fica sobre o círculo polar ártico, que é aquele círculo menor em cima ali que vocês estão vendo, bem no meio do desenho. Independente desse ponto, nas 24 horas que o planeta gira, ele continuar girando,
Tudo que tiver, pessoal, do Círculo Polar Ártico em direção ao centro, em direção ao Polo Norte, você vai ter um dia de 24 horas, você não vai ver o período escuro. Vai pegar sol por 24 horas do Círculo Polar Ártico em direção ao Polo Norte, tá? Qualquer pontinho, pessoal, que esteja aí nessa linha do Círculo Polar Ártico, ou dentro dele, né, que seria ali em direção ao Polo Norte, vai ter um dia de 24 horas, cara. Um período claro de 24 horas, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, tá? Ok? Nossa, pessoal, mas por que isso acontece? Já grifei para vocês ali, pessoal. Devido ao ângulo de inclinação da Terra aí, ó, do seu eixo terrestre, né? Seu eixo imaginário. Nós temos uma inclinação aí de 23 graus, pessoal. 23 graus e meio aí, ó. 23 graus e 30 minutos, 30 segundos aproximadamente, tá? Então a Terra tem uma inclinação. Graças a essa inclinação, então, durante o mês de junho, nós temos esse dia aí do solstício, tá? Dia 21, 22 ou 23, cada ano cai ele em uma datinha um pouco diferente, de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol. E você vai ter o hemisfério norte recebendo mais energia do que o sul, ok? Só que em dezembro, galera, a coisa se modifica, porque em dezembro você tem o Sol incidindo sobre o Trópico de Capricórnio. Vamos ao desenho de novo? Olha aí, ó. Novamente, dividir tá, o período, a área de incidência de raios solares ou não. Então, o lado esquerdo seria ali onde o Sol está pegando, o lado direito não, né? Que seria uma noite, digamos assim. A linha do Equador. Vejam como que o hemisfério sul está recebendo mais energia, pessoal, durante o dia do que o hemisfério norte. Conseguem ver? Conseguem? Dá uma olhadinha aí, ó. Por quê? Porque nesse dia 21, 22, 23 de dezembro, nós temos o Sol incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, galera. Olha lá o ângulo de novo, fazendo para vocês verem aí. Estão vendo? Então o hemisfério sul recebe mais energia do que o hemisfério norte. Pô, professor, como que fica então lá o Polo Norte nessa época de dezembro? Ah, cara, quer ver? Vejam isso, ó. Só lembrando, galera, dezembro, para nós aqui no hemisfério sul, a gente está recebendo mais energia. Então, para nós, está iniciando o verão. Para eles lá no hemisfério norte, está iniciando o inverno. E olha o que acontece no Polo Norte, pessoal. Imagine que você tem uma determinada localidade, uma cidade, um vilarejo, um povoado, aqui. Tá pegando sol? Vamos imaginar que seja 6 horas da tarde. Não, desculpa, 6 da manhã. Tá pegando sol? Não? Não, né? Tá na sombra, né? Soma mais 6 horas. Vamos imaginar que das 6 da tarde foi para meia-noite. Tá pegando sol? Não. 6 da manhã? Não. Meio-dia? Não. Ou seja, pessoal, nesse dia 21, 22, 23 de dezembro, no solstício de dezembro, para nós aqui no Brasil está começando o verão, lá para o hemisfério norte, Estados Unidos, Japão, Europa, está começando o inverno. E o Polo Norte? Exatamente no Polo Norte, pessoal, todas as localidades dentro do Círculo Polar, como vocês estão vendo nesse desenho aqui logo abaixo, eles vão ter um dia com 24 horas de escuridão. Então eles não vão pegar sol em nenhum momento desse dia do ano, tá? Em compensação, o Polo Sul tem aquele dia, que seria o mesmo dia, né, pessoal, o dia do solstício, em que o sol não baixa no horizonte, são 24 horas de luz. Então, nesse dia de dezembro aí, ó, o Polo Sul tem um dia de 24 horas e o Polo Norte tem uma noite de 24 horas, galera. Pois é. Falei que eu ia pegar vocês. Pô, professor, mas não estou conseguindo ainda organizar essas ideias. Vamos organizar essas ideias, galera. Lembra desse desenho que vocês já devem ter feito no caderno anos atrás, pintado, desenhado? Pois bem, vamos começar com a primeira posição. Só que, ó, peço para vocês prestarem atenção na inclinação do eixo terrestre, do eixo imaginário. Estão vendo? Todos, pessoal, todos eles estão com o planetinha inclinado, certo? Lembra que eu falei para vocês, as estações do ano dependem da posição que a Terra está em relação ao Sol, mas também da sua inclinação do eixo imaginário, ok? Março nós temos um equinócio, por quê? Percebam, pessoal, achem a linha do Equador aí, ó. Tanto o hemisfério norte quanto o sul recebem a mesma quantidade de energia, tá? O hemisfério norte está entrando na primavera, o hemisfério sul está entrando no outono. Por quê? Porque em junho nós temos um solstício. Achem de novo a linha do Equador aí, pessoal. Vocês vão perceber que o hemisfério norte está recebendo mais energia, o hemisfério sul recebendo menos. Então você tem o hemisfério norte começando o verão e depois o hemisfério sul começando o inverno.
certo? Pois bem, pessoal, aí nós teremos em setembro um novo equinócio. Por quê? Porque, novamente, o hemisfério norte e o sul vão receber a mesma quantidade de energia, certo? Com a diferença que o hemisfério norte vai estar entrando para o outono, o hemisfério sul vai estar entrando para a primavera, que logo vai se preparar aí para um verão, que vai ocorrer quando? Em dezembro, galera, onde nós temos um outro solstício, tá? Por quê? Porque em dezembro o hemisfério norte vai entrar no inverno, lembra do Papai Noel, lembra lá da neve. Em compensação, nós aqui no Brasil, no hemisfério sul, estamos entrando no verão, né, pessoal? Temos aquele Natal onde a gente passa um calor desgraçado na ceia, né? A gente tem que vestir aquela roupa bonita para ir na casa de algum parente, coisa e tal, e passa um calor desgraçado, né? Pois é, pessoal. Tudo isso tem a ver, então, com algumas coisas que nós acabamos de estudar, né? Primeiro, a posição da Terra em relação ao Sol, no seu movimento de translação, e segundo, a inclinação do seu eixo imaginário. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, tira a dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, pausa, faz aquela anotaçãozinha, faz aquele mapinha mental que sempre funciona e eu estou à disposição de vocês aí no chat, beleza? Abraço, galera. Até a próxima!